como um ativista acérrimo, o que tem a dizer sobre os presos políticos? De que presos se refere? Estamos a nos referir a estes mesmo Tanais Neto, esses Luther King, Adolfo Campos. O que tem a dizer sobre esses? Eu só reconheço valor de ativismo ao jovem Tanais Neto, ao jovem Adolfo Campos, ao jovem Simão Cativa. São pessoas que eu, em particular, reconheço o ativismo despartidarizado. Porque a tendência de alguns intitularem-se de ser ativista estão a cumprir porque têm uma agenda política partidária a cumprir. E eu sou contra esse tipo de ativismo. Para mim, o ativista não pode estar a cumprir uma agenda política partidária. Ou você se identifica como militante e fala como ativista político partidário, ou você diga que é ativista cívico, social, em prol da defesa dos direitos humanos e não está vinculado a qualquer agenda política partidária. O que temos visto são candongueiros. Temos visto são oportunistas, aqueles que lutam para receber propina mensal. Temos aqui alguns ditos ativistas que recebem renda, vivem disso. Recebem propina mensal. E se não recebem de uma elite, recebem de outra. Nomeadamente? Não precisamos até nomear nomes, porque não vamos dar beizer a quem não tem valor. Porque para mim um corrupto é mais do que um satanás. O corrupto é mais do que satanás, porque é mais feroz, é mais ganancioso, é mais terrível do que o próprio diabo. Há indivíduos que Satanás olha para ele e duvida da identidade dele. Porque fazem coisas piores. Terrível. Terrível. E um ativista corrupto que só vem defender o interesse da sua organização política que ele paga. Quais são esse não é ativista. Quais são este é feiticeiro político, é quais são esses feiticeiros? Este é um cadiapemba, é um candombelé. Este não é pessoa. Quais são esses feiticeiros? Vocês ativistas? Conhecem os que ficam na rede social a espisotear pessoas de bem, a sujar a imagem de gente de bem, em troca das rendas das propinas que recebem. Olhando para a nossa imagem que temos aí na nossa tela, há algum feiticeiro ativista aí? É só você olhar e pode deduzir. Tira as suas próprias ilações. Eu já citei aqueles que eu reconheço o valor. Quanto ao resto, deixa ao vosso critério. Estamos a falar de Tanais Neto, porque repara uma coisa. Não, repara uma coisa. Você diz ser ativista. Quer ser líder do ativismo. E tem medo de ir para a cadeia. Mas essa você tem medo de mamar a cadeia. Quer dizer, depois inventa a história, porque muitos fazem mal o ativismo, talvez por desconhecimento da lei. E aí está, não se faz ativismo sem conhecer a lei, para se pautar e se fundar nos marcos da legalidade. Ofende autoridades, ofende pessoas. Claro, se você me está a ofender, eu vou te intimar processo. Eu vou te intimar, mesmo que eu fosse governador, fosse ministro, fosse presidente, está-me a ofender, vou te intimar. Podes falar, em matéria dos fatos, sobre aquilo que são violações dos teus direitos, sem ofender. Quando você ofende, está a abrir brecha para o diabo entrar. E depois foge, vai para lá fora, no Ocidente ainda por cima. Por que não foi no Níger, não vão aqui no Sudão do Sul? Por que não vão na Somália e vão logo para o Ocidente? Que sempre falaram mal do Ocidente? Porque são afrocratas. Você, afrocrata, vai no Ocidente fazer o quê? Limpar o derrego, permite a linguagem do pula, que você sempre falou mal. Isso é grave. Portanto, o que eu quero te dizer é que nós temos carência de cidadãos sérios nesse país. Jovens sérios. Que não se deixam instrumentalizar as suas consciências, que tenham ainda uso da razão plena do raciocínio lógico e que tenham consciência, livre liberdade de pensar. São poucos. As pessoas estão manipuladas, facilmente se manipulam. Eu não preciso de um desquanza de quem quer que seja para pensar com liberdade. Por isso é que tenho meus ofícios, que Deus me deu com muito gosto, com muita honra, com muita dignidade. Por isso é que tenho meus ofícios. Quando você está formado, você não precisa andar atrás de ninguém para pedir favores. Não precisas. Mas como muitos, lamentavelmente, por razões que adversas, outros até se justificam, não se formaram, então intitulam-se ativista, mas porque querem atrair dividendos. No fundo, recebem contrapartida. Se não é do partido, é do partido B. Esse indivíduo não é ativista. O caso do Tanais Neto, eu tive na audiência. Ofereci-me, inclusive, a defendê-lo. Porque entendi que aquele julgamento foi injusto. Foi injusto. Disse isso várias vezes, volto a dizer. Não houve crime de resistência contra as autoridades.
Podíamos repensar se houve ou não desobediência e em que termos ocorreu a desobediência, que é um outro tipo legal de crime, que daria só 6 meses de prisão efetiva, convertido em multa, dava liberdade imediata dos indivíduos. Aquele tribunal, no meu entender, andou mal neste quesito. Mas, lamentavelmente, o advogado que os representou não aceitou que nós pudéssemos oferecer o nosso humilde saber para ajudar em alguma coisa em matéria de recurso. É natural. É natural. Só pode melhor precisar e dizer quais são as motivações e as razões. Nós estamos no âmbito do interesse da coletividade. Muito bem. E sabe, só para não esquecer, que nós mesmos chegamos de ser constituído, arguído num processo inexistente. Não sei se acompanhou. Quando fomos em defesa de 2 funcionárias da Niesa, fomos constituídos arguídos em função da denúncia que fizemos. Mas que talvez refletiram que não há elemento de facto suficientemente bastante para que subsumido o direito possa se imputar aquele crime a Hélder Chiuto, tiveram que talvez desistir do processo. Porque não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Eu sei que sou um alvo a ser abatido. Eu sei que sou uma pedra no calcanhar de muita gente. Eu sei, porque quem luta a favor da manutenção da justiça nunca é bem visto pelos injustos. Claramente que essas pessoas não estão confortadas. O meu irmão sabe que já fomos vítimas de ameaças de morte. O meu irmão sabe que já fomos vítimas de perseguições. Mas estamos aqui porque temos consciência limpa. Não fazemos nada mal a favor do mal. Não invejamos ninguém, não perseguimos ninguém. Se o fato é passível de ser censurado e reprovado, nós vamos reprovar. Porque não vou dizer sim quando tem que dizer não. E não vou dizer não quando tem que dizer sim. Procuro ser o máximo justo, mesmo quando isso beneficia o meu adversário. Se ele tiver razão, vou dizer não, ele tem razão. Aqui ele andou bem. Se andou mal, andou mal. Ponto final parágrafo. É disso que o país precisa para avançar. Então, nós não podemos estar a comungar com atos que visam subverter o quadro constitucional. Muito bem, acredito que está aí a acompanhar a situação de Cabinda. Cabinda, por ser uma província problemática, há uma certa divisão e há um certo cidadão que quer aí, ou está já a levar os brasileiros para receber Cabinda da mão dos angolanos. Aquele enclave é parte do território nacional. E Angola é um território uno e indivisível. A questão de Cabinda deve ser refletida tal como deve ser refletida a questão das Lundas e das outras regiões do país que, em razão do seu arsenal de recursos que produzem para a economia nacional, deviam, não digo merecer mais privilégios do que as outras, mas deviam merecer uma atenção um pouco mais comedida por parte das autoridades administrativas ou governativas. Cabinda resolve-se com o problema da institucionalização das autarquias locais. Isso de que estou a ouvir ali, de que vamos autonomizar Cabinda, não sei se autonomizar não significa independência, muito menos soberania. E as autarquias locais vêm para isso, para autonomizar as regiões. Resolve-se com a institucionalização das autarquias. Ou a não ser quer dizer que quer tornar Cabinda um enclave independente do território nacional, o que seria impossível. Portanto, essas discrepâncias, esses atritos de interesses inconfessos, de elites que têm os seus fins devidamente preconizados, devem ser desmanteladas. Um só povo, uma só nação de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Não há aqui mais privilégio para uns, menos privilégio para os outros. O que deve haver é dignificação das famílias angolanas, de todo o território nacional. Porque eu fico pasmo, por que somos tão ricos do ponto de vista de recursos naturais? Deus nos abençoou abundantemente, mas vivemos como paupérrimos, vivemos como miserável, vivemos como mendigo, numa terra que emana leite e mel. Por quê? O que justifica um pai dizer que ganha bem e os filhos dormem mal, comem na rua, vivem à rasca para comerem no vizinho? Mas o pai diz que, eu estou na, permitam citar, estou na Sonangual, eu estou na AGT, eu estou onde quer que seja. Mas os filhos vivem na masmorra. Você é pai? Você é pai ou feiticeiro? Esse é o problema, porque o pai, como se diz na língua choco, Calacala, Chilumbo, Charanagê. O pai trabalha a favor dos seus filhos. E aí passa aqui em